Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, tá, pela ajuda. Eles agora estão precisando de mais. Deus abençoe, Rafaela. Saber essa questão sacerdotal. No cristianismo não tinha um sacerdote, mas no judaísmo, como você vê, foi instituído o tabernáculo, os sacerdotes, os levitas, que tomavam conta das coisas, coatitas, meraritas, né? Gersonitas, e principalmente o grande sumo sacerdote. Então, a religião judaica tinha um templo posterior e tinha um sumo sacerdote, todo um sistema sacerdotal e uma lei que amparava tudo isso. Esse povo agora se converteu e eles não veem o sacerdote ricamente vestido. Eles não têm agora um templo. Eles não veem sacrifícios de animais. E eles estão tentados a voltar ao judaísmo. E como nós já vimos, o autor vem. Então, o autor agora, ele vai nos mostrar um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai, nesse capítulo 7, fazer um contraste, como sempre, e mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico de Arão. Então, ele vai comparar o sacerdócio levítico, iniciado por Arão e continuado por seus descendentes, com o sacerdócio de Cristo e mostrar a superioridade deste. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma comparação, pastor, entre o De quê? sacerdócio existente, que eles conheciam na antiga aliança, que é o sacerdócio arônico, Isso. e o sacerdócio da nova aliança, né? Que a ordem vai mudar. Aí ele vai fazer Isso. uma comparação e mostrar que o sacerdócio na nova aliança é superior ao sacerdócio arâmico. Então, parabéns, Jailson. Então, como vocês já viram, ouviram Jailson dizendo, né? Ele agora vai. A questão aqui começa com Abraão, mas a questão não é Abraão. Ele quer chegar mesmo é comparar o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio, como disse o Jair, existente, sacerdócio levítico. Então, agora nós vamos para a parte da interpretação. Já colocamos o texto, eu sempre coloco o texto para você ler. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque. E aí ele vai pegar dois textos que falam de Melquisedeque. Um texto histórico e um texto profético. O que foi que eu disse? Ele vai pegar quantos textos? Um texto histórico e um texto profético. Quantos textos? Dois. Dois. Um histórico O outro profético. E o outro profético. Para mostrar essa superioridade. Ele vai começar com o texto histórico, né? Que é esse texto aqui. Gênesis 14, do 18 ao 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o,
e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, esse é o texto histórico. Melquisedeque é aquela personagem estranha que aparece e desaparece. E Melquisedeque, ele tem duas funções que só Cristo tem. Por isso ele é um antitipo, né, de Cristo. Um antítipo. Né? Você tem lá o antítipo e no Novo Testamento você tem a realidade. Então, esse Melquisedeque, o autor vai usá-lo na sua exegese para mostrar que ele é duas coisas, rei e sacerdote. E ele diz assim, então nós vamos começar pelo texto histórico. Porque quando você ouve falar de Melquisedeque, você vai ler vários livros. Para uns, Melquisedeque era um anjo. Para outros, ele era Jesus pré-encarnado. Outros, ele é o Espírito Santo. Mas ele é um personagem, uma personagem histórica. E aí nós vamos ver como é que se usa esse texto histórico e o texto profético. Como é que o autor vai pegar esses dois textos que falam dessa pessoa importantíssima. Aí ele diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele é duas coisas. Ele é rei e ele é sacerdote. Que é o que Jesus Cristo é. Rei e sacerdote. No Antigo Testamento, nós tínhamos dois ofícios. Nós tínhamos pessoas que eram reis e outros que eram sacerdotes. Mas Melquisedeque, como Jesus Cristo, reúne em si as duas funções. Então, por isso, o autor escolheu. E ele diz o seguinte, esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, que no hebraico é o El Elyon, e no grego é o Theos Hypsisto, ou seja, o Deus Altíssimo. E isso aqui, na teologia, criou a frase fator Melquisedeque, porque esse homem era um pagão, era um gentio, mas era um homem que era da descendência de Sem, e, portanto, ainda guardava a religião verdadeira. Então, era um sacerdote do Deus verdadeiro. E aí o autor pega esse texto para mostrar a sua tese. E ele diz assim, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Ele vai nos dizer o seguinte, nós sabemos que havia lá no Vale do Sidim, os reis que mandavam uma confederação e os subordinados se revoltaram, e aí houve aquela história de Abraão, chama Abner, Escol, os 318, que o pessoal só conta 318 e não sabe que tinha o exército de Abner e de Escol junto com Abraão. Então, agora Abraão foi com os dois amigos, conquistou a vitória, e quando ele volta, ele encontra este homem, que o autor vai usar a sua vida para mostrar a superioridade do sacerdócio. E aí, assim, Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Então, ele vai fazer uma midrash, uma interpretação. E nós vamos ver logo depois que ele vai mostrar que quem abençoa é maior do que quem é abençoado.
Por exemplo, não é o filho que abençoa o pai, é o pai que abençoa o filho. Não é a ovelha que ministra a bênção sacerdotal ou a bênção apostólica, mas o pastor. Então, ele vai partir dessa premissa de que quem abençoa é maior do que o abençoado. Por quê, pastor Gil? Por quê, professor? Por que ele não vai direto comparando Levi com o sacerdócio de Cristo? Porque Levi é descendente de Abraão. E aí ele retrocede na história para mostrar que quão grande era esse Melquisedeque, que era maior do que o patriarca que havia recebido as promessas de Deus. Então, se esse sacerdote é maior do que Abraão, consequentemente, ele vai ser infinitamente maior do que Levi, que é um descendente de Abraão. Então, vamos fazer aqui aquele nosso acordo. Eu vou dar aula e vocês, assim que tiver qualquer dúvida, eu aumentei um pouquinho aqui o ventilador, pessoal, porque o calor está muito grande. Está dando alguma interferência aí? Não, aqui está ok, pastor. Pronto. Então, quando vocês tiverem qualquer pergunta, falem sem nenhum medo, certo? Certo, pastor. Amém. Então, vamos lá. Então, ele vai mostrar, através dos textos históricos e da interpretação que ele faz, porque essa palavra Melquisedeque é uma palavra composta. Né? Melar é rei. E como o Iod, que é o I, meu rei. E Sedek, ou Tzadik, é justo ou justiça. Então, ele vai pegar, em primeiro lugar, o nome desse homem. E ele vai mostrar que ele é justo. Então, a tradução com o Iod, Melechi, que tem gente que fala Melech, mas ali o Kaf final tem o som de R. Então, deveria ser transliterado pelo K mais a letra H, para a pessoa saber que tem som de R. Então, meu rei é justo. Aí aqui, Melquisedeque, ou seja, meu rei ou rei de justiça. E o título Salém, a palavra Salém, quer dizer paz, que posteriormente viria a se tornar Jerusalém ou Ierushalai, que vem da palavra Shalom. Então, o caráter pessoal do rei sacerdote chama a atenção para o reino que ele administrava. Sendo justo em si mesmo, mantinha a paz sob o seu domínio. Então, esse Melquisedeque é um rei sacerdote, mas ele tem duas características. Ele é um rei de justiça e, consequentemente, onde há justiça, há paz. Onde há injustiça, há guerra, há ódio, há revolta. Mas se nós temos um rei de justiça, nós temos também um reino de paz. A justiça conduz à paz. E aí ele vai nos dizer, vou ter bastante coisa para as crianças se divertirem. E o abençoou.
congratulou pelas suas vitórias, proferindo sobre ele a bênção de Deus. Isso mostra a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. E aí, quando a gente continua vendo a exposição dele, ele agora vai usar o texto profético. Ele vai usar o Salmo 110, que é o salmo que ele está usando em toda essa carta. E agora ele vai usar de forma profética. O primeiro era histórico. A primeira passagem que fala de Melquisedeque é um texto histórico. Mas ele vai falar agora de um texto profético. Por quê? O que ele quer transmitir para nós? Ele quer dizer o seguinte: Melquisedeque existia naquela época. Mas o seu sacerdócio é um sacerdócio contínuo, eterno. Sua ordem é eterna. Porque não se limitou aos dias de Abraão. Por isso, ele vai pegar o texto do Salmo, onde Davi, falando do Messias, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui já era um texto profético se referindo ao Messias. Mas o sacerdote vai usar para mostrar o seguinte: lá no Gênesis, esse homem era sacerdote. Se ele fosse semelhante aos sacerdotes de Arão, ao sacerdócio levítico, então ele teria morrido e não se falaria mais nele lá na monarquia. Mas se o salmista fala desse Melquisedeque lá na monarquia, significa que desde o Gênesis até os dias de Davi, esta ordem continua. Essa ordem, que é anterior à ordem arônica, porque o que acontece? Vamos entender. Nós temos 2 sacerdócios. Quantos sacerdócios? 2. 2. Nós temos 2 sacerdotes. Um sacerdócio é eterno. É o sacerdócio de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Que Jesus é o sacerdote por excelência. E nós temos um sacerdócio temporal, que é a ordem de Arão, que tem começo e tem fim. Então, no sacerdócio de Arão tem o quê, pessoal? Começo, meio e fim. Começo e fim. E no sacerdócio, na ordem de Melquisedeque? Eterno. É eterno. Não tem começo, nem Fim. Jesus vai cumprir as duas. Em seu ministério terreno, Jesus é um sacerdote semelhante a quem? Melquisedeque. Arão, pastor. Arão. Perdão. Está perdoado, vai, não peque mais. Então, se Jesus começou e morreu, significa que teve começo e teve fim. Teve começo E fim. Porque Jesus só pode deixar para trás o sacerdócio arônico se esse sacerdócio tiver sido cumprido. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Sim, pastor. Eu vou tentar fazer aqui. Eu estou vendo que o negócio está...
Tentar mostrar para as crianças aqui. Inserir, pegar a forminha. É, tá dando para ver direito aí, não tá? Tá sim, pastor. Então, esse de verde, que nem tem começo, nem tem fim, é que sacerdócio? Melquisedeque. Melquisedeque. Mel, Melquisedeque. pronto. Mas esse amarelo aqui tem começo E fim. e fim. Então, esse é o sacerdócio de quem? Arão. Arão. Então, como Jesus, antes de Jesus vir à Terra, ele já era o sacerdote, instituído por Deus. Mas de que ordem? Antes de vir à Terra. Qual é a ordem eterna? Melquisedeque, pastor. Melquisedeque. Muito obrigado, Jair. Não espere não, Jair, porque senão a gente termina a aula 2 horas da madrugada. E o sacerdócio temporal é o de Arão. Arão. Vamos lá. Sacerdócio temporal é de quem? De Arão. Arão. Oh, graças a Deus que as crianças estão aprendendo. Eu tenho fé. Então, nós temos aqui. Vou botar aqui bem grande para as crianças verem. Então, nós temos agora a ordem de Melquisedeque, que não tem começo e não tem Fim. fim, Fim. e a ordem de Arão, que tem começo. E fim. Então, no seu ministério terreno, Jesus sai da eternidade e entra no tempo. Então, ele começa a cumprir que sacerdócio? De Arão. De Arão. Arão. E Aí, quando converti. ele sobe o céu, hoje ele está cumprindo o quê? Melquisedeque. De Mel. Melquisedeque. Pronto. Então é por isso que diz que Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado diante do Pai. Certo? Então, aqui na terra, Jesus cumpriu o sacerdócio de Arão. Hoje, no céu, ele continua sacerdócio. Então, tinha uma ordem sacerdotal que tinha começo e tinha fim. Se Jesus estivesse cumprindo apenas a ordem de Arão, hoje ele não poderia orar por nós. Certo? Porque já havia terminado seu ministério
Mistério. Mas como existe uma ordem eterna, Jesus continua nosso sacerdote. Sacerdote. Então, vamos lá. Até aqui eu creio que já entenderam, né? Ele vai dizer o seguinte. Agora ele vai falar. No primeiro ele fala do sacerdócio de Arão, de Melquisedeque superior a Arão. Agora ele vai mostrar que muito tempo depois esse sacerdócio continua. Então, o que ele quer dizer é que o sacerdócio de Arão é temporal, enquanto que o sacerdócio de Melquisedeque é atemporal, ou seja, é eterno. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Sim ou não? Sim. Graças a Deus. Então, ele vai agora continuar. Ele vai pegar o significado, como eu já mostrei para vocês, e ele diz assim, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Dízimo é deca, e aqui é décate, que quer dizer a 10ª parte. Naquela época, era costume se oferecer aos deuses o dízimo do despojo, ou dos despojos, de tudo aquilo que a pessoa conquistava numa guerra. E quando você oferecia dízimo naquela cultura, significava que quem pagava dízimo era menor do que quem recebia dízimo. O que eu acabei de dizer? Quem pagava dízimo era menor do que quem recebia. Quem recebia. Pronto. Então, quando o autor escreve que Abraão pagou o dízimo, o pessoal fica, imagine, o judeu, ele tem Abraão como o maior homem que já existiu. O sustentáculo, a coluna, a pilastra maior do judaísmo. Mas que história é essa de Abraão pagar dízimo a um rei pagão? Então, o autor já está começando a mostrar, primeiro, que Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Segundo, que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Então, na cabeça das pessoas que estão ouvindo, que são judeus, eles estão começando a entender como é que é esse negócio. Abraão é menor do que esse Melquisedeque? Deu para entender até aqui? Sim, pastor. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o nome e ele vai dizer, ó, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta seu nome, Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém. Aí ele vai traduzir que Salém quer dizer paz. Então, esse é um rei que tem um reino de justiça e paz. E foi reconhecido por Abraão. Quando Abraão dá o dízimo, é porque Abraão reconhece, primeiro, que ele é sacerdote do El Elyon. Segundo, que ele é maior do que o próprio Abraão. Mesmo que isso seja difícil de entrar na cabeça dos descendentes de Abraão, mas o autor está dizendo, olha, o pai de vocês, o ancestral de vocês, reconheceu. Vocês agora vão desreconhecer? Vocês agora vão negar que existe um sacerdote maior do que o sacerdote Arão? Aí por isso que ele começa com Abraão.
Porque se ele convence o judeu que Melquisedeque é maior que Abraão, então não será difícil dizer que ele é maior do que Arão. Aí ele vai dizer que a ordem de Arão é temporal, mas a ordem de Melquisedeque é eterna. Ele diz sem pai, sem mãe. Sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então há uma confusão sobre esse texto. Por isso que eu já disse, alguns vão dizer que ele é Jesus pré-encarnado, que é o Espírito Santo. E por quê? Porque quando diz sem pai, sem mãe, não quer dizer que ele nunca teve pai e nem que nunca teve mãe. Quer dizer que estas coisas não interessavam. Ninguém sabia destes detalhes. Sem genealogia, por quê? Porque o sacerdote do sacerdócio levítico precisava saber quem era o pai, a mãe. Ele precisava provar pela genealogia que ele era sacerdote. E Melquisedeque não precisa provar. Melquisedeque não é um sacerdote que a ordem dele tem começo. Porque a pergunta que se faz é: o que é eterno? É o Melquisedeque ou é a sua ordem? Então, alguns defendem que Melquisedeque era eterno. E esses que defendem que Melquisedeque era eterno, eles vão dizer que Melquisedeque era Jesus, era o Espírito Santo. Ou até mesmo um anjo. Existe uma pluralidade de interpretações. Outros dizem não, o que era eterno era a ordem. E dentro do contexto, eu acho mais viável, mais coerente interpretar que o que é eterno é a ordem. A ordem de Melquisedeque. Porque o que se está discutindo nesse texto é qual ordem é superior. Se a ordem de Arão ou se a ordem de Melquisedeque. Então, a ordem de Arão é uma ordem que começa com Arão. A gente sabe quando começou, lá no Êxodo, quando Moisés unge Arão e seus filhos. Ali começou. E que ela termina no Novo Testamento em Cristo. Já a ordem de Melquisedeque, ninguém sabe. Assim como não se sabia quem era seu pai, sua mãe, o que era necessário na ordem de Arão. Aí diz assim, não teve nem princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Então o autor pega e diz, olha, esse homem é um antítipo de Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, já que ele não tem nem começo nem fim, já que ninguém sabe nada a seu respeito, então ele só pode ser de uma ordem eterna, que nem começou, nem teve fim. Então, nesse sentido, o autor diz que ele é semelhante ao Filho de Deus. E por isso permanece sacerdote perpetuamente. E qual é a exegese, a interpretação do autor? Lá no Gênesis, ele é sacerdote. Lá na monarquia, ele continua sendo sacerdote. Então, seu sacerdócio deve ser um sacerdócio eterno. Então, vai haver duas interpretações. Aqueles que dizem, olha, Melquisedeque era um sacerdote eterno. Há uma dificuldade muito grande para essa interpretação. Qual, professor? É porque se Melquisedeque é o eterno,
Então, nós temos dois sacerdotes, Melquisedeque e Jesus Cristo. Agora, se a segunda interpretação, que a ordem é que é eterna, então nós temos um único sacerdote, cujo seu ministério nem tem começo e nem tem fim. É o ministério que permanece. Então, os sacerdotes humanos, eles não podiam permanecer. Mas Melquisedeque, que é da ordem de Jesus, essa ordem permanece para sempre. Alguma pergunta até aqui? Se você não entendeu, pergunte. Né? É melhor uma pessoa que pergunta do que uma pessoa que fica sem entender e não tira suas dúvidas. Então, eu vou partir do pressuposto de que todo mundo entendeu. Então, ele está querendo chegar em Levi. Aí ele vai falar da superioridade agora de Melquisedeque sobre Levi, que era o patriarca da tribo de Levi, de onde vinha o sacerdócio. E aí ele vai falar da grandeza. Ele diz assim, considerai. Ele chama o povo para meditar, para pensar. Pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. É contemplar, perceber, considerar. É o verbo teorel. Então, o autor diz, olha, vocês ouviram o que eu disse? Vocês entenderam o que eu escrevi? Então, agora considerem a grandeza deste homem. Vocês acham que Abraão é grande, e de fato ele é. Mas eu estou falando de alguém que é maior que Abraão. E ele disse, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para meditar nesse texto? Nesses dois textos? E nesse homem? E aí ele começa a falar da grandeza de Melquisedeque. Aí ele vai falar, agora por contraste, que é o modo dele. Ele vai contrastar uma coisa com a outra e mostrar a superioridade. Ele diz, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aí, olha a conclusão. Dá para vocês lerem aí a conclusão? Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Pronto. Obrigado. Então, ele diz, olha, a lei dizia o seguinte, os filhos de Levi, eles foram chamados para trabalhar só na obra de Deus, então eles tinham a ordem de pedirem dízimo aos seus irmãos. Então, todo judeu pagava dízimo aos sacerdotes da tribo de Levi. Então, vamos lá. Todo judeu pagava o dízimo aos filhos de Levi, ou seja, aos sacerdotes. Eles tinham essa ordem, chegavam lá e diziam, olha, vocês têm que pagar. E aí o autor diz, ora, dentre os filhos de Levi, os que recebem o sacerdócio, os que são da família de Arão, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei,
os dízimos do seu povo. Então, era um direito que eles tinham dado pela lei. Embora esses fossem descendentes de Abraão. Ele diz, entretanto, adversativa, contudo, ele diz, esses daqui a lei ordena que o povo entregue dízimo a eles. Ele diz, mas, entretanto, contudo, todavia, aquele cuja genealogia não se inclui, ou seja, esse aqui não precisa de genealogia, entre eles, ou seja, não era do sacerdócio levítico, recebeu dízimos de Abraão. Ele diz, olha, vocês sabem que tem que pagar dízimo aos levitas. Então, significa que os levitas, que são sacerdotes, são maior que vocês. Mas esse aqui não pediu dízimo a vocês. Recebeu dízimo de Abraão, o pai de vocês. E aí ele diz assim, e o abençoou. E abençoou o que tinha as promessas. Ele diz, olha, esse homem aqui é tão grande que ele abençoou aquele a quem Deus havia feito as promessas. E aí o povo fica, espera aí, eu não tinha parado para pensar nisso. Não tinha parado para interpretar a Bíblia. Aquela história, a gente lê os textos correndo. E aí ele diz assim, qual é a conclusão? É que, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, ou seja, ele diz, é um argumento irrefutável, que o inferior é abençoado pelo superior. Então ele prova, através de uma exegese, de uma midrash, que Abraão é inferior a Melquisedeque. E se Abraão é inferior a Melquisedeque, imagine os filhos de Levi, que tem o sacerdote. Aí agora ele vai mostrar essa superioridade. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem os dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Ele está citando o Salmo. Porque para Davi é como se Melquisedeque não tivesse morrido. Por isso é que alguns interpretam como Jesus pré-encarnado. Então ele está dizendo, existe um sacerdócio que cobra dízimo, que é superior, mas é terreno. E os homens, os sacerdotes, são mortais. Existe um sacerdócio que é eterno. Aí ele diz, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, tem dois textos na Bíblia, no Novo Testamento, e só dois que falam de a palavra, que tem a palavra dízimo. Um é em Mateus, onde Jesus diz que os fariseus dão dízimo do coentro, do cominho, da hortelã. E Jesus diz, vocês esqueceram do mais importante da lei, da misericórdia, da fé e da justiça. Fazei estas coisas, não esqueçais aquelas. Então, ali Jesus está falando para os fariseus. O segundo texto, que aqueles que são contra o dízimo utilizam, como sempre, de forma equivocada, é esse aqui. Eles dizem que ninguém precisa pagar dízimo, porque Abraão já pagou o dízimo por todos nós. Será que é isso que o texto está dizendo? É o que nós vamos ver.
Então ele diz assim, aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Ali, aquele de quem se testifica vivo. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. O que é isso? Então a questão aqui não é o dízimo, não é se eu devo ou não dar dízimo. Mas a questão aqui é quem é maior? O sacerdócio arônico ou o sacerdócio de Melquisedeque? Então, qual é a questão que está em debate aqui? Não é se a gente dá ou não dízimo. A questão é quem é maior? O sacerdócio arônico ou a ordem de Melquisedeque? E o dízimo é usado de forma incidental como uma prova de quem é maior. Quem é maior recebe, quem é menor paga. Então, quem é maior recebe, quem é menor paga. Então, qual é a tese do autor? A tese do autor é que o dízimo revela a superioridade da ordem. O menor paga, o maior recebe. Então, qual é a tese do autor? O maior paga e o menor recebe. Valeu, minha joia. É A isso. superioridade da ordem, pastor. Pessoal, o maior paga. É assim? O menor paga e o maior recebe. Oh, maravilha. Quem disse? O Adriano. Isso. Adriano é crente. Então, a tese, aqui ele não está falando de pagar dízimo ou não. Ele está usando o dízimo para dizer, olha, quem recebe é maior. Quem paga Menor. é... Vai lá, pessoal. Menor, pastor. Rafaela Pronto. está respondendo. Então, vamos lá. Quem paga É menor, quem paga é o quê? Menor. é menor do que Quem o que recebe? recebe. Maior. Pronto. Então é por isso que ele falou do dízimo. Porque ele está querendo mostrar que se Abraão pagou, Abraão é o quê? É menor. E quem é o maior? É quem recebe, Melquisedeque. Melquisedeque, olha aí. Então aqui ele está falando da questão de se a gente paga ou não dízimo. Não. De jeito nenhum. Ele está falando quem é maior. E para isso ele usa o critério do dízimo. Aí ele vai dizer assim, que também Levi aqui, isso aqui é uma maneira de se escrever, é quando você fala o todo, você fala sinédoc. É quando você diz Levi, querendo dizer todo o sacerdócio. Aí diz assim, também Levi, que recebe dízimo, Levi aqui são os sacerdotes. Os sacerdotes recebiam dízimo do povo? Sim. Pronto. Então eles eram superiores ao povo. Ao povo. Aí diz assim, Levi recebe dízimo, pagou-os. Então ele está dizendo, ó, o próprio Levi, o sacerdócio arônico, que recebeu dízimo, também Pagou, Também. pastor. Pagou-os. não é porque se eu esperar, se eu não fizer essas doidices aqui, ó,
cara não responde. É preciso que eu faça isso aqui para poder a pessoa, depois de meia hora, dizer assim, pagou, pastor, o professor pagou. Eu fico aqui só esperando. Então ele diz assim, Levi recebeu o dízimo, pagou-os. Mas onde ele pagou? Na pessoa de Abraão. Para o judeu, ninguém é uma ilha. Ninguém vive isolado. Eu e você estávamos em Adão. Quando Adão pecou, nós caímos. Então ele está dizendo o seguinte, que quando Abraão pagou o dízimo, todos os seus descendentes, inclusive Levi, pagou com Abraão. Então ele está dizendo, olha, Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque é maior. Porque o próprio sacerdócio levítico, chamado aqui de Levi, pagou dízimo. E pagou quando? Quando ainda estava em Abraão. Então ele diz, até quem recebe dízimo, pagou dízimo a Melquisedeque. Ou seja, ele está dizendo, o maior dentre vocês, que é Arão, que vocês julgam o maior, esse também se curvou diante de Melquisedeque, através de Abraão. Pagou lá. Deu para entender? Sim, senhor, pastor. Aí diz assim, porque aquele ainda não tinha sido gerado, aquele quem? Levi. Por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então ele está dizendo, olha, Melquisedeque é maior que Abraão, maior que Levi. E Levi nem existia, já existia a ordem de Melquisedeque. É anterior à ordem de Levi. É como Paulo vai dizer, olha, a lei veio depois, a promessa veio antes. Então ele está dizendo aqui, olha, Melquisedeque é muito anterior à ordem de Levi, a ordem levítica, a ordem arônica. E aí ele diz, olha, porque isso aqui nem tinha nascido ainda, e já estava pagando dízimo. Já estava ali, dentro do seu pai, de forma seminal, pagando dízimo. Então o povo começa a pensar, espera aí, esse homem tem razão. É como se ele dissesse assim, me dê a Bíblia de vocês, a Septuaginta. Eu vou mostrar dentro da Bíblia de vocês, usando dois textos, um no livro do Gênesis 14, outro no livro do Salmo 110, versículo 4, que o sacerdócio de Melquisedeque é maior que o de Levi, que o de Arão. E eu vou começar dizendo que, mostrando para vocês, que ele é maior que o próprio Abraão. Quanto mais, quanto um descendente. E que o próprio Levi, que tem ordem de Deus para receber dízimo, ele também pagou. Porque quando Abraão estava pagando, ele já estava dentro do pai. Aí as pessoas hoje interpretam que Abraão pagou por todo mundo. Aqui não está dizendo isso, está falando da solidariedade judaica. O judeu, como eu já disse, não vê ninguém como uma ilha. Você pertence a alguém, você está em alguém. Deu para entender, pessoal? Certo. Certo. Então vamos lá. Sobe. Quem é que chegou? Em 9 horas. Ainda tem gente entrando, ó. Eita, minha. Vamos lá. É não, pastor, é o meu computador, porque tava lento. Eu tô acompanhando no celular.
Ah, és tu, pequeno, pequeno pastor. Então, ele diz assim, a perfeição não vem pelo sacerdócio arônico, que ele vai agora mostrar. Ele diz, se, portanto, é uma conjunção conclusiva, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ele faz agora uma pergunta de retórica. Ele está dizendo, olha, tem 2 sacerdócios na Bíblia. Se o sacerdócio levítico fosse para resolver a questão, então não haveria necessidade de outro. Se ele tivesse poder de começar e terminar, então não haveria necessidade de outro. Então o autor diz, por que agora Deus levanta outro sacerdócio que não é da tribo de Arão, não é da família de Arão? Ele diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, primeira pergunta que ele faz, tem 2 sacerdotes, um temporal e o outro, vocês? Eterno. Eterno. Oh. Então, um vai dar lugar Ao outro. Pronto, isso, Jair. Me ajude aí, Jair. Vamos lá, todos vocês agora, um vai dar lugar Ao outro. Ao outro. Ah. Então, qual é o sacerdócio temporal? Arão. Arão. O levítico, não é isso? Então, e qual é o sacerdócio eterno? Sacerdote de Melquisedeque. Melquisedeque. Quem é o principal sacerdote do sacerdócio levítico? Arão. Arão. E do sacerdócio de Melquisedeque, da ordem? Jesus. Jesus. Então, isso significa que o sacerdócio de Arão vem e vai cumprir o seu papel. Mas ele vai ter fim. Quando ele tiver cumprido o seu papel, ele vai ter que ceder lugar para outro sacerdote superior. Deu para entender? Deu sim, pastor. Quem mais? Sim. Então, o que o autor está dizendo é que, em Cristo, o sacerdócio de Arão tem fim. Em Cristo, o sacerdócio levítico tem fim. Sim. Cumpriu o seu papel. Abel. E agora, nós não estamos mais debaixo do sacerdócio arônico. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Cristo. Deu para entender? Sim, pastor. Porque é isso que ele está dizendo. Por que tem 2 sacerdotes? É porque um é temporal. E o outro vai dar continuidade. Um tem imperfeições, o outro é perfeito. Um é limitado, porque o sacerdote é humano e morre. O outro é ilimitado, porque o sacerdote não morre. Aí ele diz, olha, se há mudança de sacerdote, obrigatoriamente, o que acontece? A mudança da lei.
Ah, é por isso que nós agora nos guiamos pelo Evangelho. Qual era o problema do judeu? Queria andar na lei. Queria ter um sacerdote arônico, levítico. E o sacerdote diz assim, rapaz, mudou. Vocês não perceberam, não? Que o sacerdócio de Arão teve fim quando você crê, quando um judeu crê, o sacerdócio de Arão completou o seu trabalho. Agora ele vai para o sacerdócio de Jesus Cristo. Agora ele vai para o sacerdócio de quem? Jesus De Cristo. Jesus Cristo. Amém. Meia hora para responder. Então vamos lá. Digamos que todos nós éramos judeus. Quem era o nosso sacerdote? Era Arão, Arão e seus? seus descendentes. Pronto. Aí, digamos que nós nos convertemos. Quem é o nosso sacerdote agora? É Jesus Cristo. Então, vamos lá. Nós somos judeus e ainda não nos convertemos. Quem é o nosso sacerdote? Arão e seus descendentes. Não, descendente. E nós nos guiamos por qual livro? Os livros da lei, Pentateuco. A lei. Então, o sacerdócio de Arão, a pessoa tinha a lei do Antigo Testamento. Mas diz que mudou o sacerdote. Se mudou o sacerdote, muda a lei. Muda a lei. Então, agora, nós não rejeitamos o Antigo Testamento. Mas nós cremos que ele se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Deu para entender, pessoal? Deus. Diga, pastor. Oi. Diz. Deu sim, pastor. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo agora, pessoal, aqueles judeus queriam continuar na lei. E eles, vocês não entendem, não? E se muda o sacerdócio, muda também a lei? Então, agora é o evangelho, a nova lei. A lei do reino. Esse evangelho que é espírito e vida, que não é mais de sacrificar animais, mas Jesus já ofereceu o sacrifício. Então, aquele sacerdócio antigo já teve o seu cumprimento, já fez cumpriu o seu papel. Se você entender isso, vai entender muita coisa. Então, ele imagina, como Paulo, que alguém vai objetar. E ele vai, antes que alguém se levante contra, o que ele está dizendo aqui é muito difícil para os judeus, principalmente para judeu que não cresceu, que não amadureceu. Então, ele vai levantar a questão, porque sacerdote, para eles, era da tribo de Levi. Aí, assim, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Ele está dizendo, alguém vai dizer isso. O Senhor está dizendo que Jesus é nosso sumo sacerdote, da descendência de Melquisedeque, mas Jesus nasceu da tribo de Judá. E não há nenhum texto que diga que Moisés falou em sacerdote que viesse de outra tribo que não fosse da de Levi. É como ele dissesse, como é que o senhor explica isso? Aí ele continua. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal,
mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Então, qual é a resposta do autor? Ele diz, isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, Jesus Cristo, constituído não conforme a lei. Ele está dizendo, olha, os sacerdotes que vocês defendem, eles foram instituídos pela lei. E ele diz, mas Jesus Cristo foi constituído não conforme a lei de um mandamento carnal. Carnal aqui significa literal, material, como Arão, que se transforma em algo legalista. É como se ele dissesse, ser pastor não é você ter ido lá para a frente da igreja, alguém ter chamado você ter comprado dois garrafões d'água, um Santa Clara e outro Santa Sofia, e depois você vai lá para o PV. Né? Ele disse, não. Ele disse, assim era o sacerdócio de Arão. É tanto que até Ofni e Finés foram sacerdotes. Ele disse, esses daqui, eles estavam ali fisicamente e legalisticamente. A lei dizia, olha, você tem que se lavar, ele se lavava. Você tem que se separar 8 dias, ele se separava. Ele diz, mas Jesus não é alguém legalista. O sacerdote de Jesus não é algo que ele faz só porque a lei mandou. Ele diz assim, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Ele diz, de uma vida que não se destrói. Ele diz, sabe onde é que está o poder? Sabe onde é que está o respaldo para o sacerdócio de Cristo? Na vida indestrutível que ele tem. Ele disse, não foi uma lei, não foi alguém que chegou e disse, tu és sacerdote. Faça isso, faça aquilo, case com a virgem, lave as mãos, mate o animal, entre uma vez por ano. Ele disse, não. Ele disse, mas uma vida que não passa, uma vida que não se dissolve. Aí ele diz, portanto, se testifica. Aí ele vai citar agora o Salmo. Tu és sacerdote para sempre, já que a vida dele é indissolúvel, ninguém pode macular, ninguém pode destruir, ninguém pode acabar. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo, olha, Jesus não é segundo a ordem de Arão. Se vocês forem procurar o sacerdócio de Jesus no sacerdócio levítico, claro que vocês não vão encontrar. Porque Jesus pertence a um sacerdócio superior, a uma ordem superior. E aí ele vai usar como prova o Salmo. Ele diz assim, tu és sacerdote para sempre. Segundo que ordem? A ordem de Melquisedeque. Então, se vocês procurarem na de Arão, Jesus nem está lá. Mas se você quer saber qual a ordem que Jesus é sacerdote, é a ordem superior. É a ordem que não finda, é a ordem que continua. Alguma pergunta? Não, pastor. Ainda bem que alguém responde. O sacerdócio de Cristo é perfeito. Já que agora findou um sacerdócio. Quando o judeu crente se converte, qual é o sacerdócio que findou? O de Arão e seus descendentes.
E qual é o sacerdócio que começa? De Cristo. O de Cristo. Bom, o pastor Oliveira já pegou. Então, o judeu cristão está em que sacerdócio? De Cristo. Você acabou de dizer, pessoal. Vai lá. De Cristo. De De Cristo. Cristo. Só que os judeus estavam querendo voltar para Arão, não era isso? Isso. Isso. Ele está dizendo o seguinte, rapaz, vocês estão do maior para o menor. Deu para entender por que ele precisa provar agora que eles estão regredindo? Sim ou não? Pessoal, me diga uma coisa. Qual é o nosso sacerdócio? Cristo. É o de Cristo, pastor, que é superior. Ah, Aí e o os judeu? cristãos E o estão judeu, querendo para voltar quem essa carta foi escrita, ele está querendo fazer o quê? para o inferior, que é o Levítico. Deixar o sacerdócio de Cristo, como disse o irmão Jailson, e voltar para o sacerdócio Levítico. De Levítico. Arão. Inferior. Então, o autor está dizendo, pessoal, vocês, ao invés de progredirem, vocês estão regredindo. Ao invés de andarem para frente, vocês estão andando para trás. Tem uma pessoa que está escrevendo aqui, e é legal, pelo chat. Mas, meu irmão, não sei quem é você, porque não dá para ver. Porque você mudou a cor do seu celular aí ficou transparente. O velho aqui já enxerga ruim. Imagine você botando as letras transparentes. Então, meu amado irmão, meu amado, meu querido irmão, meu amado irmão, Oi, misericórdia, Jesus. escreva numa coisa que seja pelo pano preto, que tem aí. Não bota transparente, não, porque o rei não enxerga nada. Meu querido irmão, amado do coração. Vamos lá. Ele agora vai falar do sacerdócio perfeito. Ele já disse que um ficou para trás. Qual foi o que ficou para trás? O de Arão. O de Arão. Quer dizer que não prestava? Não. Quer dizer que terminou. Ele já fez a parte dele. Certo? Certo, pastor. Porque senão, pessoal, a gente vai ficar assim, então a lei não presta. Eu não vou ler mais o Antigo Testamento, porque a lei não presta. O sacerdócio de Arão, não vou ver mais isso. Não. Jesus cumpriu. Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Então, vamos lá. Eles chegam a uma dupla conclusão. Uma é negativa e a outra é positiva. Ele diz assim, portanto, é a conclusão, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ele chega à primeira conclusão, ele diz assim, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele diz três coisas. Primeiro, que o sacerdócio que estava findando ali, ele vai ser revogado. Segundo, ele vai dizer por quê. Ele diz porque tinha duas coisas. Primeiro, tinha uma fraqueza. E segundo, agora era algo inútil. Então, o que acontece? A lei nunca, nem o sacerdócio arônico, eles tinham uma fraqueza, que o próprio sacerdote estava rodeado de pecados. É que eles não podiam mudar a natureza do povo. Portanto, ele tinha suas limitações. Paulo vai nos dizer, aquilo que fora impossível à lei, pois estava enferma pela carne. É o que o autor está dizendo aqui.
esse sistema levítico não foi suficiente para resolver o problema do pecado. Por quê? Porque ele tinha uma fraqueza. Os próprios sacerdotes tinham que oferecer sacrifício pelos seus pecados. E inutilidade. Porque ofereceu um sacrifício, ano que vem tem que oferecer outro. Aqui, ó, o Donald Gump, ele diz assim: 3 declarações são feitas acerca do mandamento. 1, é fraco. A fraqueza. 2, é inútil. E 3, já que ele é fraco e é inútil, ele tem que ser revogado. Aí ele vai explicar. Embora a lei tenha cumprido uma função vital, claro que a lei cumpriu sua função. O mandamento é santo, justo e bom. Sua fraqueza essencial era que não podia dar vida e vitalidade até mesmo àqueles que aguardavam. E muito menos àqueles que não aguardavam. Ou seja, a lei só podia condenar, ela não podia ajudar. Por isso, ela tinha essa fraqueza. Aí, assim, na realidade, sua função não era fornecer forças, mas sim fornecer um padrão mediante o qual o homem pudesse medir sua própria categoria moral. E aí os homens, quando olhavam para a lei, descobriam: rapaz, eu estou ruim. Um sacerdócio baseado num potencial tão limitado deve ser necessariamente compartilhar das mesmas limitações. Um sacerdócio baseado num potencial tão limitado, o sacerdócio levítico era baseado na lei, deve necessariamente compartilhar das mesmas limitações. Então ele está dizendo: olha, você precisa de um novo sacerdócio, porque o antigo, ele tinha uma fraqueza, os sacrifícios e aquilo que o sacerdote fazia acabava se tornando inútil, porque as pessoas não mudavam, porque a pessoa pecava hoje, trazia um animal, todo ano o sumo sacerdote entrava no templo, mas as pessoas continuavam a mesma. Ele diz, então, parecia algo inútil. Então, isso precisa ser revogado, ou seja, precisa ser substituído por um que verdadeiramente transforme os homens. E qual era esse sacerdote? Sacerdócio que vai transformar. É o sacerdócio de Cristo. Pronto. É. Então, não é que a lei não prestasse. A lei maravilhosa. Aí ele vai agora para o positivo. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então, agora ele vai dizer, ó, por um lado, você tem um sacerdócio levítico que não aperfeiçoou vocês, que precisa ser revogado. Mas agora, nós temos a esperança de um sacerdócio, o de Cristo, que não só aponta o nosso pecado, mas que tem poder de nos transformar, de nos mudar. Então, agora nós temos uma esperança superior. Então, ele está dizendo mais ou menos assim: no judaísmo, vocês que são judeus e querem voltar para lá, que é também para muitos crentes hoje, que na sua igreja tem candelabro, tem um aí, né, Jair, que andava até com a máscara, com a estrela de Davi. A estrela de Davi. Não. Então, para essa turma que quer andar de quipá, tocar chofar, Paulo diz o seguinte: meu filho, este sistema foi revogado, foi substituído, porque tinha suas fraquezas
e acabava sendo inútil. Ele diz, porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Aí ele diz, mas por outro lado, nós agora temos uma esperança pela qual nos achegamos a Deus. Então, aqui é aquela história do santuário. Achegar-se a Deus era uma expressão para dizer, vamos entrar na presença de Deus através de um sacerdote. Qual é o sacerdócio que nos dá essa esperança superior? Sacerdócio de Cristo. De Cristo. Deus abençoe. As meninas estão crescendo. Entende assim? Agora, nós temos uma esperança superior pela qual nós podemos nos achegar a Deus. Ele está dizendo, ó, no antigo, nós não conseguimos. A gente tentava todo ano, mas agora não. Agora, nós não temos só um sacerdote que diz assim, você pecou, mas um sacerdócio que pode realmente nos levar à presença de Deus. Alguma pergunta? Não, pastor. Não, senhor. Então respondo de presmo. Quando tiver, diga só assim, não. Olha, tem um herege na etapa assim. Gilberto está o quê? E é transparente. Valeu, minha joia. Então diz assim, o perfeito sacerdote confirmado por juramento. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Ele está dizendo de uma maneira bem simples. Qual é a diferença entre o sacerdócio levítico e o de Cristo? Ele diz, sacerdote levita não precisava de juramento. Deus não precisava jurar. O homem era levado à presença de Moisés, tomava um banho, vestia umas vestes sacerdotais e era ungido. Pronto. Ele diz mais o sacerdócio de Melquisedeque, do qual Cristo é o sacerdote por excelência, o sumo sacerdote. Esse não foi só assim, ele não precisou só tomar um banho, vestir umas roupas, não. Esse foi algo muito mais profundo. Aí ele diz assim, que os sacerdotes de Levi não precisavam de juramento. Ele diz, mas este Jesus, com juramento, porque aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Então, ele está contrastando as duas alianças. Ele diz uma em Arão, sacerdócio levítico, a outra em Cristo. E ele diz, a de Arão não precisou de juramento. A de Jesus, sendo superior, o próprio Deus jurou, fez um juramento. E aí ele diz que Jesus é o fiador, engios. Né? Aí diz assim, Cristo é o fiador de que o juramento divino será cumprido nas promessas e garantias da nova aliança. Então nós temos agora alguém que garante que aquilo que Deus prometeu. Aí ele diz assim, deixa eu ver aqui, está acabando meu tempo. Ora, aqueles, os de Levi, os descendentes de Arão, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ele diz, sabe por que Deus pegou uma tribo inteira? Porque, como eles morrem, eles não podem continuar. Então, ele ora por você, mas ele morre. Então, precisa de outro.
E aí, quando esse segundo morre, precisa de um terceiro. Então, ele disse, Deus, sabendo dessa limitação, pegou uma tribo inteira, e dessa tribo tirou uma família inteira, e uma descendência inteira. Aí ele diz, veja que ele diz assim, aqueles, se referindo aos sacerdotes levitas. E Jesus Cristo. No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então ele está dizendo, sabe, olha, o sacerdócio de Arão, todo dia, todo ano, todas as vezes que um sacerdote morria, você precisava de outro. O sacerdote estava orando por vocês, intercedendo por vocês, mas ele morria. Ele disse, mas Jesus não. Jesus, como não morre, continua para sempre. Ele está dizendo, você não... Lá, o que ele está nos dizendo? De uma forma bem simples. No sacerdócio levítico, você sempre vai precisar de um segundo, de um terceiro. No sacerdócio de Jesus, você não precisa mais de outro. Jesus não passa seu sacerdócio. Perfeito. Aí ele diz assim, o sacerdócio perfeito salva e sustenta, é o que ele diz. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Como é que a pessoa se chegava a Deus no Antigo Testamento? Através do sacrifício ofertado pelo sacerdote. Então ele está usando uma fraseologia do sacerdócio. Ele disse, já que Jesus permanece para sempre, pode salvar. Totalmente ou perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então ele está dizendo, ao invés de vocês ir, vocês estão querendo ir pelo sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico não pode salvar vocês. Mas Cristo pode. Aí ele diz assim, vivendo sempre para interceder por nós. Então Jesus hoje está no céu, à direita de Deus, e intercede por nós. Aí ele diz assim, a sublimidade desse sacerdote. Quando ele tem em mente o Yom Kippur, o dia do perdão, então, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote tinha que passar 8 dias separado do povo. Ele era o homem separado já, mas no dia do Yom Kippur, ele tinha que passar 8 dias separado, porque ele ia entrar na presença de Deus. Aí ele diz, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, alguém inculpável, porque os sacerdotes da tribo de Levi, todos eles tinham culpa. Todos eles tinham mácula. Por isso que quando eles chegavam no templo, eles ofereciam sacrifício primeiro por eles. É como eu e você, quando a gente vai orar, a gente diz, Pai, perdoa meus pecados. Jesus não fazia isso. Jesus nunca orou, dizendo assim, Pai, perdoa meus pecados, agora eu vou orar pelos outros. Não. Aí ele diz assim, separado dos pecadores. Então, assim como o sumo sacerdote era separado durante 8 dias, Jesus é separado, primeiro por natureza, ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula. Ele é separado espacialmente, porque ele está na glória. E diz assim, e não somente isso, mas e feito mais alto do que os céus. Em outras traduções, mais sublime.
Então, é alguém separado no caráter, é santo, é inculpável, é sem mácula. Por isso, ele não precisa oferecer sacrifício por ele, porque ele não tem mácula. Então, por isso, ele é separado. Ele é um homem sem igual. E por isso ele é mais lindo, mais belo, mais sublime, mais alto que o próprio céu. Alguma pergunta? Não, senhor. Não, Não, pastor. Já estão quase morrendo, estou terminando. Só faltam 2 versículos. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados. Os sacerdotes de Levi, que vocês querem voltar para lá, lembre que ele está pensando isso. Vocês querem voltar para lá? Todo dia eles primeiro oferecem pelos deles, depois vai orar por vocês. Jesus não tem essa necessidade. Depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele está dizendo, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, porque fez uma só vez. E não fez sacrifício por ele. Fez sacrifício pelo povo. Não todo ano. Não todos os dias. Mas um sacrifício único, capaz de perdoar todos os nossos pecados. E ele diz, ele é tanto sacerdote como a oferta, porque ele diz, quando a si mesmo se ofereceu. Então, a si mesmo é ele. E ele é o sacerdote que ofereceu a si mesmo como oferta. Então, Jesus não entrou com sangue alheio, entrou com o seu próprio sangue. E aí, o último versículo para terminar a nossa aula. Ele diz, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior, que veio lá no tempo da monarquia, constitui o Filho perfeito para sempre. Aí, ó, o que o Vicente, não é o Vicente, não, é Vicente, tem ter fraqueza, observa, Vicente, é mais forte do que o termo fraqueza, que isolado pode inferir somente mostra de fraqueza, enquanto ter fraqueza indica uma característica geral. O que o autor está querendo dizer? Ele não está querendo falar de fraqueza no sentido das nossas fragilidades como ser humano, mas fraqueza no sentido geral, de que os sacerdotes não podiam salvar, não tinham força para fazer isso, mas que o Filho tem. E aí, agora, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que existe uma outra ordem de sacerdote, uma ordem de sacerdote que ela é eterna, a ordem de Melquisedeque. E é dessa ordem que Jesus é o sacerdote. E existe uma ordem temporal, a de Arão, a levítica. E o escritor começa mostrando que ele vai para Melquisedeque. Melquisedeque é maior que Abraão, maior que Levi. Aí, quando ele já confirmou isso, ele agora já mostra Jesus, o sacerdócio eterno. E ele diz, olha, o sacerdócio antigo cumpriu seu papel. Então, agora, ele não vai continuar. Ele findou. Ele continua na vida do judeu que não creu. Mas ele diz, o judeu que creu mudou a lei, porque mudou o sacerdote. Então, agora vocês estão em um patamar mais alto. Ele está dizendo, o que vocês estão querendo fazer, pensando em fazer, é sair do maior para o menor.
Ele está dizendo, não façam isso. Porque aquele não pode salvar vocês. Esse pode. Alguma pergunta? Não, pastor. Então, que Deus abençoe. Boa semana. E orem por mim.